Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias. 1 João 2, 18 a 21. Todos acharam? A perícope desse texto é até o último versículo do capítulo 2. Porém, é um assunto tão importante, a questão da cristologia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão de Cristo e do anticristo. E na próxima semana nós vamos trazer alguns conceitos, alguns ensinamentos sobre cristologia. Então hoje a primeira parte, na próxima semana a segunda parte dessa mensagem. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E antes de lermos, vamos orar. Amém? Senhor amado, Deus de poder e graça, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos colocamos na presença do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Agradecemos a ti pelo teu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e nos dá compreensão e entendimento da tua palavra e da mensagem do Senhor para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa me usar para a glória e louvor do teu nome, para que sejamos edificados na palavra do Senhor. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso, todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Amém? Podem se assentar. O título dessa mensagem é uma pergunta, como nós vamos fazendo ao longo dessa série de mensagens. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa pergunta foi feita ao apóstolo ao apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro fez uma declaração. E Jesus disse que essa declaração do apóstolo Pedro foi uma declaração inspirada pelo Espírito Santo. Ele declarou: tu és o Cristo, o Messias que havia de vir, Filho de Deus. E eu pergunto para os irmãos, quem é Jesus para você? Porque nós falamos muito de Jesus, da graça dele, do amor, da sua obra. Mas será que realmente nós temos convicção dessas verdades? O que seria convicção? Convicção é uma certeza absoluta. É uma certeza de um fato de que apenas temos provas morais, no sentido exato da palavra convicção. Nós realmente temos convicção absoluta
de que Cristo é isso tudo que nós muitas vezes declaramos, é um Deus de graça. Primeiro, Cristo é Deus. Se Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, e Ele é cheio de graça, de amor. As suas obras e os seus sinais são manifestos entre nós. Então, nós temos convicção dessas verdades? Será que Jesus é para nós? Tudo que nós dissemos que Ele é? Nós teríamos condições de expor para as pessoas a nossa fé? A nossa convicção à luz da palavra de Deus? Nós teríamos argumentos bíblicos para reafirmar a nossa convicção em Cristo? Ou o que nós sabemos sobre Cristo é algo que nós ouvimos falar, ou um conhecimento fragmentado da pessoa de Jesus Cristo? Como é o nosso entendimento em relação ao Cristo? E por que é importante nós conhecermos Jesus? Porque se nós não conhecermos Jesus Cristo plenamente, nós seremos envolvidos pelo império do anticristo. Tanto no sentido dessa ação do anticristo no mundo, como na personificação dele quando ele vier a surgir. Então a pessoa de Cristo precisa estar bem clara para nós, porque o espírito do anticristo está operando neste mundo. Está operando neste mundo e um dia se manifestará, no futuro próximo, como nós temos percebido. Então é preciso que nós conheçamos o nosso Jesus. É preciso que nós tenhamos conhecimento claro da pessoa de Jesus Cristo, à luz da sua palavra, para que também, com esse conhecimento claro da pessoa de Jesus Cristo, da sua graça, da sua obra, possamos também identificar as obras do anticristo e a pessoa do anticristo. O texto que nós lemos, o apóstolo João, ele está dizendo para os irmãos que é a última hora. E que seria o sentido de última hora para o apóstolo João e para os demais apóstolos? Segundo os estudiosos, a última hora é o período entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. Quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, começou então o período da última hora. E aí é um grande questionamento por parte, talvez, nossa. Bom, mas já se passaram 2000 anos, essa última hora ainda continua? O apóstolo Pedro nos diz, na sua carta de 2 Pedro 3,8, que para Deus, um dia é como 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós é como um dia para Deus. No calendário de Deus, passaram apenas 2 dias entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. Por esse ponto de vista, entendemos que a última hora para Deus ainda está tranquilo, é apenas 2 dias. Então, todo este período de tempo em que nós temos acompanhado é a última hora. É o último momento para a humanidade. A vinda de Cristo
está muito próxima. E quais são os sinais, as manifestações que têm acontecido nos nossos dias que apontam para a volta de Jesus? Então o apóstolo João, em sua carta, ele está dizendo: um sinal claro da volta de Jesus, da eminente volta de Jesus, é o surgimento do anticristo. E o que seria o anticristo? O anticristo seria uma oposição a Cristo, no sentido da palavra, opor-se a Cristo. Somente o apóstolo João menciona o anticristo, essa palavra anticristo, nas suas cartas. E o que seria o anticristo? Contra Cristo? Na realidade, o anticristo é uma obra, é uma manifestação, é um sinal de alguém que tenta enganar as pessoas com um falso Cristo, um falso ensinamento. O anticristo, na realidade, não é bem uma oposição a Cristo, mas é uma imitação da obra de Cristo de maneira falsa, de maneira fraudulenta, de maneira enganosa. E esse ensinamento do anticristo, ele vem se desenvolvendo na história da humanidade. É por isso que no início eu disse, precisamos ter uma noção clara de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Porque o reino do anticristo, as obras do anticristo estão aí ensinando e apresentando um falso Cristo. Existia algumas negações da pessoa de Cristo. Por exemplo, existia uma ideia, um pensamento que negava a humanidade de Jesus Cristo. Dizia que Jesus não poderia estar num corpo humano, porque sendo Deus, Deus não pode habitar num corpo humano, que é sujo, que é imperfeito. Existia uma ideia também que dizia que Jesus Cristo era uma espécie de um fantasma. Os apóstolos tocavam nele e as mãos deles passavam sobre o corpo de Jesus Cristo. Existia pensamentos que diziam que Jesus não era Deus, que Jesus era um homem comum. Então, todas essas ideias e pensamentos que existiam eram uma manifestação do anticristo, da falsificação do Cristo. Uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Jesus falou que surgiriam essas mentiras, que surgiriam esses enganos. Os apóstolos falaram sobre isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,18, ele diz: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Em Filipenses 3,19 ele continua: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então, olha aí, a manifestação do império do anticristo. Não é esse o ensinamento de Jesus? Não é essa a mensagem de Cristo? Pessoas de dentro da própria igreja que vinham com falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Gálatas, versículo 8 do capítulo 1, diz o apóstolo Paulo:
Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. A manifestação do anticristo é falsificar a obra do verdadeiro Cristo, com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, aquilo que Cristo não ensinou. Oferecer uma opção de caminho a seguir fora dos ensinamentos da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo então está dizendo, olha, ainda que um anjo do céu, ainda que um de nós vos anuncie um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, que não é o evangelho que se deve pregar a mensagem do verdadeiro Cristo, considere isso como maldito. Em outras palavras, o que é o falso ensinamento? O que é o falso evangelho? É o evangelho do anticristo, daquele que se opõe ou daquele que falsifica a verdadeira mensagem de Jesus. E o alerta do apóstolo João em sua carta, no texto que nós lemos, é esse. É para os irmãos ficarem atentos, porque nos últimos dias haverá uma falsificação do verdadeiro evangelho. E essa falsificação do verdadeiro evangelho, ela é desenvolvida e ela é produzida pela obra do anticristo. E o engano que ele vem desenvolvendo na humanidade é tão grande que um dia essa pessoa, esta obra do anticristo, será personificada numa pessoa. E essa pessoa fará sinais e fará coisas para enganar aqueles que não conhecem o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo. Então o alerta do apóstolo João é esse, que não é só dele. Como eu disse, Paulo também falou, não trazendo especificamente a palavra anticristo, porque só João menciona essa palavra. Mas as obras e os sinais são características da obra do anticristo. Em 2 Pedro, versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Pedro diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertadamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, o falso Cristo, o anticristo, a mensagem do anticristo, isso é um assunto que nós vamos desenvolver na Cristologia, no próximo domingo, ele está introduzido no meio do povo de Deus. As grandes heresias, as grandes farsas do evangelho, do falso evangelho, a mensagem do falso Cristo, ela muitas vezes sai do seio da igreja. As grandes heresias. O arianismo, as mentiras surgiram de dentro da própria igreja. E os apóstolos estão alertando os irmãos. É por isso que eu volto a frisar, é preciso conhecer o Jesus Cristo do Evangelho, o Jesus Cristo da Palavra de Deus, e comparar as obras, os sinais, a mensagem do verdadeiro Cristo contra a mensagem do falso Cristo, do anticristo. Em 2 Coríntios 11, versículo 4, e também nos versículos 13 e 15, o apóstolo Paulo diz, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho
que não abraçastes de boa mente, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o que seria o anticristo? O anticristo é a negação de Cristo, conforme o Evangelho nos ensina. Mas para enganar, ele não pode ser totalmente diferente, oposto a Cristo. Para enganar, ele precisa ser parecido. Então, essa obra do anticristo, ela é parecida, mas por trás dessa obra existe erros absurdos, contrários ao verdadeiro evangelho. Se nós não conhecemos o nosso Cristo do evangelho, se não conhecemos a palavra de Deus, seremos levados por essa mentira. E a palavra de Deus nos alerta quanto a isso. Quando ele se manifestar, ele vai enganar a muitos. E quais serão enganados? Aqueles que não conhecem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho. Então, meus irmãos, esse anticristo, que muito se fala, às vezes nós focamos o anticristo numa pessoa. Nós imaginamos um ser humano, um líder político, um líder religioso. E evidentemente esse pensamento em relação ao anticristo não está totalmente errado. Mas nós não podemos negligenciar o fato de que as obras, o império, o reino do anticristo já está se manifestando no mundo desde o início da era cristã. Desde o primeiro momento em que os apóstolos começaram a pregar a mensagem do evangelho, as obras do reino do anticristo já estavam se manifestando entre o povo de Deus, com o surgimento de muitas heresias, heresias que negavam a humanidade de Jesus, heresias que negavam a divindade de Jesus, heresias que negavam a veracidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, sugerindo outros ensinamentos que eles diziam ser supostamente do Cristo, mas que em comparação, em analisarmos a palavra de Deus, não confirmam tais ensinamentos como sendo de Cristo. É uma falsificação do verdadeiro evangelho. Portanto, o reino do anticristo, as obras do anticristo estão manifestadas no mundo. Nós temos assistido aí um falso evangelho. E muitas vezes está saindo de dentro das igrejas. Por exemplo, uma igreja que nega a divindade de Jesus. Essa igreja que nega a divindade de Jesus, que não é nem considerada igreja pelos estudiosos que a consideram como uma seita, ela nega que Jesus é Deus. E eles fizeram uma tradução da Bíblia deles, a tradução Novo Mundo, em que eles pegam aquele texto de João capítulo 1 e mexem no texto para não deixar claro que o verbo era Deus. Então, ela surgiu de onde? De onde? Ela surgiu de dentro de uma igreja evangélica, de dentro de uma igreja comprometida com a verdade.
igreja que ensinava a verdade e se tornou o que é hoje. Isso nos tempos modernos. Mas essa ação dessa seita ou dessa religião, ela já acontecia já no início da igreja, não é uma novidade. É uma heresia antiga que nega a divindade de Jesus, que nega que Jesus é Deus. Mas há aqueles que negam a humanidade de Jesus. Essas manifestações dessas falsas doutrinas são o império do anticristo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, João diz: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então o império do anticristo já está no mundo. Um dia este homem irá surgir, mas o seu império, o seu ensinamento falso, a sua falsa doutrina já está no mundo. E qual o objetivo dele ao se manifestar? É parecer-se com Cristo, para enganar aqueles que não conhecem o verdadeiro Cristo. No início da igreja, essa doutrina já era disseminada, como eu disse, e ela continua nos nossos dias. Recebe uma nova roupagem, um novo nome, mas continua sendo uma falsa heresia. E o apóstolo João está alertando a igreja, está alertando os irmãos: cuidado com o império do anticristo, cuidado com a manifestação deste reino. De que maneira nós podemos nos precaver disso? No versículo 20 do capítulo 2 de 1 João, ele diz: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Versículo 21, ele: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. O cristão que nasceu de novo, o cristão que realmente teve uma experiência de transformação e regeneração na sua vida, foi realmente convencido pelo Espírito Santo que é necessário arrepender do seu pecado. O Espírito Santo convenceu o verdadeiro cristão do pecado, da justiça e do juízo. Ele experimentou na sua vida um novo nascimento. No texto de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus responde a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Da obra e da pessoa de Cristo, por meio do Espírito Santo. Portanto, quem tem esse discernimento não pode ser enganado pelo espírito do anticristo e nem pela manifestação da pessoa do mesmo. Porque a palavra de Deus nos adverte com relação aos falsos ensinamentos e às falsas doutrinas. E o cristão verdadeiro não é levado pelo engano, uma vez que ele ama a palavra de Deus e vela por obedecê-la e segue os seus ensinamentos. Então a Bíblia nos adverte. Se o Espírito Santo está agindo em nossa vida, se nós temos a experiência com o Senhor de transformação das nossas vidas, o Espírito Santo nos dá a iluminação da palavra, entendimento dessa verdade. E nós não podemos ser levados por esse engano, por essa mentira. É isso que o apóstolo João está dizendo, irmãos. Vocês que experimentaram a salvação em Cristo Jesus, vocês que experimentaram e conhecem verdadeiramente Cristo pela obra do Espírito Santo, não serão enganados pelo espírito do anticristo. O espírito do anticristo está manifestando neste mundo.
Ele está aí falsificando o verdadeiro evangelho. Está trazendo uma mensagem que não é a mensagem do verdadeiro evangelho. A mensagem centrada no homem, a mensagem que o homem é mais importante do que o próprio Deus. E que Deus está em função deste homem, e não o homem em função desse Deus para a glória de Deus. Esse é o ensinamento do anticristo. Jesus não ensinou isso. O próprio Jesus, sendo Deus, abriu mão de toda a sua glória e de seu poder e se humilhou. O cristão que não se humilha não conhece o verdadeiro evangelho. O cristão que não está comprometido em glorificar a Deus na sua vida não conhece o verdadeiro evangelho e está sendo enganado e iludido pelo império do anticristo. Diz a palavra do Senhor, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. 1 Timóteo 4, 1-3. Olha o império do anticristo. Olha a manifestação do engano e da mentira deste império, que falsifica o verdadeiro em Cristo com ensinamentos falsos, com doutrinas falsas. Pessoas que estão mais preocupadas, o seu Deus é o estômago. Estão mais preocupadas com os seus interesses pessoais. O império do anticristo se manifesta, por exemplo, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de determinados alimentos que Deus criou para os fiéis. Havia na época do apóstolo Paulo pessoas, os judaizantes, que diziam que os cristãos deveriam obedecer à lei de Moisés para serem salvos. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. Isso é um falso ensinamento, não é o ensinamento do verdadeiro Cristo. É a manifestação do império do anticristo. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Os rudimentos do mundo, os ensinamentos do mundo, os conceitos do mundo, que não são os ensinamentos do verdadeiro Cristo. O texto de 2 Tessalonicenses 2, versículo 11 e 12, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Muitas pessoas estão sendo levadas e enganadas pelo império do anticristo, porque não conhecem a palavra de Deus, porque não experimentaram o verdadeiro nascimento de novo, porque não têm em suas vidas o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, pessoas são enganadas, porque não estão comprometidas com a verdade, não tiveram em suas vidas a transformação pelo poder do Espírito Santo. Esses versículos é alguns dos tantos que a palavra de Deus nos adverte com relação ao falso ensino do império do anticristo. O apóstolo João, ele tinha convicção
de que os cristãos verdadeiros não seriam enganados, uma vez que, segundo ele, nenhuma mentira procede da verdade. A grande questão, irmãos, é: será que nós realmente conhecemos a Cristo? Ou nós estamos sendo enganados pelo império do anticristo, ensinando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho de obras, um evangelho em que você tem que fazer alguma coisa, porque se você fazer, Deus não vai agir. Um evangelho que faz com que Deus esteja sujeito à sua vontade e não você sujeito à vontade de Deus. Um evangelho descomprometido com a verdade. Um evangelho em que eu não tenho nenhuma responsabilidade. Um evangelho desprovido da verdade. Esse é o ensinamento do anticristo, do falso evangelho. É isso que o apóstolo João está alertando. Mas ele diz: quem tem o verdadeiro evangelho no seu coração, quem tem o Espírito Santo no seu coração e realmente foi transformado, não pode ser enganado. Porque a mentira não pode subsistir sobre a verdade que está no coração daquele que crê. E a pergunta que não quer se calar: você verdadeiramente conhece Jesus Cristo? Você é capaz de discernir o verdadeiro evangelho do falso evangelho? O evangelho de Jesus Cristo e a mensagem do anticristo? Porque se isso não estiver bem claro na nossa vida, podemos ser enganados por esse falso evangelho. E só seremos enganados se não experimentamos realmente a transformação do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. E de que maneira podemos realmente compreender os desígnios e o propósito de Deus? Sermos totalmente dependentes do Espírito Santo. Estarmos ruminando ou bebendo e novamente bebendo, alimentando e novamente alimentando, comendo e novamente comendo da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Atentos às doutrinas do Evangelho, do verdadeiro Cristo. E vigilantes para não cairmos nas ciladas deste mundo, onde opera as obras do anticristo, aquele que se opõe a Cristo, mas acima de tudo, aquele que falsifica as verdades do verdadeiro Evangelho. O alerta do apóstolo João em sua carta era esse, para os irmãos. O alerta do apóstolo João para os irmãos, ao escrever sua carta, é o alerta para nós, a igreja do Senhor hoje. Está tendo muitos falsos cristos aí, muito falso evangelho. De que maneira você pode comparar ou testificar que essas mentiras estão aí? Conhecendo a verdade, né? Quando uma pessoa vai identificar uma nota falsificada, ele não treina, ele não estuda a nota falsa. Ele procura conhecer integralmente a nota verdadeira. Porque ele sabe que se conhecer a verdadeira, jamais receberá a falsa. Se nós nos esforçarmos e nos dedicarmos para conhecer o verdadeiro Evangelho, nós não seremos enganados pelo reino do anticristo e, quem sabe, se tivermos vida até lá, pela pessoa do anticristo, que vai parecer com Cristo.
né? O diabo falsifica até mesmo de anjo de luz para enganar os incautos. E a maneira de nós não sermos enganados é termos acesso e conhecermos o verdadeiro evangelho. Amém? Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre a cristologia, para ficar bem claro a obra de Cristo para nós, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar.